nós meditamos em como o Espírito Santo pode nos ensinar. E meditamos também a respeito do Espírito habitar conosco e estar conosco. É surpreendente que muitos mestres, teólogos e homens que ensinam a Bíblia não creiam nela. Ou ensinam ou creem à sua maneira. Hoje nós vamos ver como o Espírito ensinou a Pedro. Quando nós temos uma necessidade e precisamos aprender uma verdade, uma realidade espiritual ou um movimento de Deus, nós necessitamos ser revelados ou ensinados pelo Espírito. Pedro teve uma grande experiência e isto ficou registrado no livro de Atos. Isto é um grande exemplo para nós. E nós precisamos compreender que sem o Espírito a nos ensinar verdades espirituais e nos levando a experimentá-la, nós seremos como aqueles que só ouvem falar e nunca experimentaram. Nós vamos ler no livro de Atos e vamos ler no capítulo 11, onde Pedro já explica a sua experiência com a visão de Deus e o seu cumprimento. Se você deseja aprender e compreender mais as Escrituras, leia sobre esta visão que Pedro tem no capítulo 10. Mas logo no versículo 11, vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 18. Vamos prestar atenção. Chegou o conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope, orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol, baixar do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. E, fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres imunda ou comum. Isto sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós, no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo, também os gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida.
Primeira questão, Pedro não aceitava que os gentios pudessem fazer parte do plano de Deus da salvação. Pedro era judaizante. E ele precisou de ser ensinado pelo Espírito e revelado pelo Espírito Santo que a salvação também era para os gentios, o povo não judeu. Por isso, no versículo, logo no início do capítulo 11, o que acontece é que os judaizantes, no versículo 3, vieram lhe perguntar e o acusar de ter comido com os estrangeiros. E ele passa a explicar o que aconteceu. Na realidade, o Espírito Santo, ele também entrou com sua própria voz. Versículo 12. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Então o Espírito também teve que falar com ele. E instigar Pedro a ir para aquela situação em que o próprio Espírito Santo ia encher aqueles crentes gentios. Portanto, a maneira do Espírito ensinar a Pedro foram de duas maneiras. Se você crê no que está escrito e deseja ser um com a igreja de Pedro, apóstolo, então entenda que o Espírito deu a visão, o Espírito falou com ele. Quem serve a Deus e não ao homem deve ouvir a voz do Espírito. Deve entender a visão que o Espírito dá. Ele teve a visão por 3 vezes. Note que aqueles animais simbolizavam os gentios. Eles eram animais imundos, representados por quadrúpedes, feras, répteis e aves do céu. Lembra lá no livro, no Antigo Testamento, quando Deus fala dos animais imundos? Que tipificam os pecadores, que tipificam os gentios. E esses animais, eles estavam no lençol. E Deus mesmo diz que não se deve chamar imundo aquilo, ou comum aquilo que Deus purificou. Deus ia purificar os gentios também, que crescem no nome de Jesus Cristo. Portanto, é preciso ler as Escrituras e crer. E crer no Espírito para que o Espírito também possa falar com você. E te ensinar como ensinou a Pedro. Por isso, Pedro chega à conclusão no versículo 18. Que também os gentios foi por Deus concedido arrependimento para a vida. Também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Versículo 18. No versículo 16, ele lembra a palavra de Jesus sobre ser batizado com o Espírito. A palavra do Senhor. João batizou com água, mas sereis batizados com o Espírito. Quantas maravilhas há! Tenha coragem, pega as Escrituras, capítulo 10, capítulo 11. Nós lemos o capítulo 11. Já fomos na explicação que Pedro deu aos judeus a respeito das suas atitudes. Que a graça de Deus seja contigo. É assim que o Espírito ensina, por meio de uma visão e falando diretamente a Pedro. Por isso que nas 7 cartas às 7 igrejas está no final das cartas. Ouça o que o Espírito diz à igreja. O que Pedro é? Pedro é a igreja. O que aconteceu com ele? O Espírito falou com ele, versículo 12. O Espírito disse, vai com eles, sem duvidar, sem hesitar, sem titubear. É assim que nós precisamos de perceber a igreja. Não algo inventado, institucionalizado, organizado pelo homem, mas algo em que o Espírito Santo vem primeiro, e que o Espírito Santo ensina, e que o Espírito Santo é o cabeça. Essa é a igreja do Espírito. As Escrituras testificam, como Jesus diz, que a graça de Deus e o amor de Jesus seja com você, que a paz do Senhor
seja abundante em seu coração. Amém.